Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bom que nós podemos estar dando início a uma reunião de adoração a Deus. Que bom que nós podemos valorizar aqui a vida que o Senhor Jesus proporcionou para todos nós, todos aqueles que nos colocamos diante dele, todos aqueles que se preocupam e querem fazer a vontade dele, né? Em reconhecimento ao que ele fez por nós, em reconhecimento ao sacrifício que ele fez, né? O sangue dele derramado lá na cruz do Calvário para cobrir os nossos pecados. Que bom, que maravilha, que coisa abençoada que é a gente poder reconhecer isso e a gente reunir com esse objetivo. Agora, como nós vamos fazer agora? Cantar louvores, nós vamos entoar esses hinos que são hinos de louvor mesmo, de elogios, de gratidão. Nós vamos cantar que nós somos gratos a Ele, que nós amamos a Ele, que nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós reconhecemos que nós somos imperfeitos. Tudo isso Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. E Ele também quer ouvir que nós, agora, Senhor, como nós estamos aqui, para adorar ao Senhor. É um momento via internet ainda, mas é um momento próprio, um momento propício, um momento que vale, porque os irmãos, todos nós estamos reunidos diante de um só objetivo, diante de um monitor, é claro, diante de um computador ou de uma tela de telefone, mas nós estamos com o nosso coração voltado tão somente para fazer a vontade do Senhor. E muito obrigado porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu capacidade para isso, entendimento, sabedoria, para podermos fazer isso de uma maneira agradável ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Por isso, Pai Santo, é que nós somos gratos ao Senhor por esse momento, por tudo que o Senhor tem abençoado a nossa vida, toda a igreja do Senhor, a nossa irmandade, Senhor Deus, nós que nos amamos uns aos outros, nós que preocupamos em estar juntos, nós que preocupamos em fazer
ao nosso irmão aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esse entendimento, é o entendimento do amor do Senhor para conosco, que nós precisamos ter para com o nosso irmão, não é mesmo? Então, igreja, muito obrigado por vocês, por todos os nossos irmãos que estão agora via internet, reunidos com esse propósito. Vamos fazer o melhor de nós, né? E eu quero ler um texto aqui que é para a gente entender como que é que nós devemos entender a vida, né? Como é que nós temos que fazer para termos vida, né? E vida em abundância. Na primeira carta de João, o apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 1 João 2, 15. Eu quero compartilhar com a amada igreja esse texto, que eu gosto muito dele, já li algumas vezes aqui, e vocês vão lembrar e vão saber por que é que nós precisamos entender qual é o segredo da nossa vida, qual é o segredo da vida eterna, qual é o segredo da vida que Cristo nos dá, né? Aqui o João, ele fala para nós, né? Então, no versículo 15, ele fala assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, olha bem agora, o 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o segredo, irmãos. É fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos viver eternamente. O segredo da vida eterna é esse. É fazer a vontade de Deus, né? Não é achar que nós estamos preocupados com tanta coisa, que isso está nos tirando do sério, que isso está fazendo isso e aquilo com a gente. Não, não. O segredo da vida eterna, a vida que Deus nos dá, é fazer a vontade dele. É o que nós acabamos de ler. E é isso que nós vamos agradecer agora ao nosso Deus. Nós vamos orar agora, vamos entregar na mão dele esse culto que nós vamos oferecer a ele agora e que ele nos abençoe, né? Então vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Senhor misericordioso, no nome santo de Jesus Cristo, nós queremos agora, Pai, colocar diante do Senhor, colocar diante do seu altar, nossa dedicação, nosso desejo de estar fazendo a vontade do Senhor, o nosso desejo de estar, Pai, agradando ao Senhor nesta noite. Por isso, Pai Santo, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a todos nós, continue cuidando, iluminando a todos nós, a sua igreja, Senhor Deus, porque nós não queremos sair de diante do Senhor, nós queremos estar com o Senhor por todo sempre. E nós acabamos de ver na sua palavra, Senhor Deus, que o segredo para esta vida que nós ansiamos por ela é fazer a vontade do Senhor. Dá-nos um coração com esse desejo sempre, todos os dias da nossa vida, que nós tenhamos esse desejo, fazer a sua vontade. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, nós agradecemos, agora e sempre. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem
pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de nós nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura em 4 versículos apenas desse capítulo. Romanos, capítulo 8, iniciando no versículo 15. Versículo 15 de Romanos, capítulo 8. Vamos ler. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pulando agora para o versículo 28, ainda do mesmo capítulo, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração para o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus, nós choramos, ó Pai, agradecendo pelo Teu grande amor por nós. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos aqui, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos adotou, nos chamando de filhos, ó Pai. Todos nós que recebemos o Senhor, à semelhança de Jesus Cristo, participamos juntos com Cristo da sua morte e vivemos para uma nova vida, assim como Cristo ressuscitou. Nós somos chamados de Teus filhos.
Por isso, ó Pai, o Teu Espírito nos coloca dentro de nós um clamor para Te chamar de Pai, para Te chamar de Abba. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos transforma a cada dia para ser semelhante a Cristo, o nosso primogênito, o nosso irmão primogênito dentre muitos irmãos. Nós Te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor abençoe essa noite. Abençoe a mensagem que todos nós vamos ouvir essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, eu escuto várias pessoas falando sobre o nome de Deus, porque muita gente não sabe muito bem falar qual é o nome de Deus. Existe esse debate. Se eu posso falar realmente Deus, afinal de contas, alguns vão argumentar que a palavra Deus é derivada da palavra Zeus, que é um deus da mitologia grega, né? Seria o mais importante deus da mitologia grega. Então, de Zeus foi para Deus, então não seria muito certo a gente falar o nome Deus se referindo ao nosso Deus. Então a gente fala o quê? Tem gente que diz tem que falar Yahvé. Tem gente que diz tem que chamar de Kyros, tem que chamar de Elohim. E agora, que nome eu falo? Muitas pessoas ficam nessa preocupação porque não sabem muito bem falar o nome de Deus. E, de fato, na época de Jesus, muitos judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, principalmente por causa daquele mandamento que dizia: não falai o nome de Deus em vão. Aí eles simplesmente não falavam o nome de Deus. Inclusive chegaram a criar um código de 4 consoantes na sua língua, né, no hebraico, que essas consoantes juntas não davam a palavra pronunciável. Se fosse traduzir para o português, seria YHWH. Aí as pessoas falam Elohim, Yahvé, aliás, Yahvé, mas não tinha nenhuma vogal para pronunciar isso. Ou seja, eles estavam querendo criar uma forma de escrever o nome de Deus sem dar chance para que você falasse o nome de Deus, dizendo uma forma de dizer: nunca fale o nome de Deus, nunca chame o nome de Deus. Mas Jesus, o nosso primogênito, né, o nosso irmão, o primeiro dentre muitos, ele nos ensinou a chamar o verdadeiro nome de Deus. Jesus Cristo, ele ensinando aos seus discípulos, ele diz: quando vocês forem orar, digam assim: Pai, Pai. Ele nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. E essa palavra Pai, ela é carregada de significado. Uma das principais, até porque uma das principais características de Deus é que Ele é o nosso Pai. Sim, Deus, Ele é o nosso Senhor. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Deus escolheu se relacionar conosco, nos chamando de filhos e nos ensinando a chamá-lo de Pai. Nós acabamos de ler agora, Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus nos coloca dentro de nós, fala conosco, coloca dentro do nosso coração um clamor em chamar o nosso Deus de Abba, o nosso Deus de Pai. E essa palavra Abba, ela tem um significado, um detalhe importante. Vocês conhecem muito bem da história. Essa palavra Abba significa as primeiras palavras de uma criança, de um bebê, que ainda não sabe chamar papai, e ela começa no hebraico, né, começa a falar Abba, 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 seria no português, seria papá, Vinícius, o meu filho primogênito. A primeira palavra que ele aprendeu a falar foi papá. Desse jeito, foi papai, só que de um jeito assim, papá. Murilo vai ter a chance dele também de aprender essa primeira palavra, mas a primeira palavra de Vinícius foi assim, papá. E esse Abba é uma criança tendo essa experiência de falar para aquela pessoa que ele reconhece como seu pai,
e começar a balbuciar a forma como ele vai chamá-lo, de papai, ou seja, de papá, de Abba. E por isso é que nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nesse mundo. O tema da mensagem de hoje é justamente esse. Nós não estamos órfãos, porque o nosso Deus não nos deixou sozinhos aqui nesse mundo. E eu sei que quando eu falo aqui, você escuta, você vê na Bíblia que o nosso Deus é o nosso Pai, eu vou falar para você aqui que o nosso Deus é o nosso Pai, muitas pessoas vão ter dificuldade com isso. Eu sei que é normal isso acontecer, porque essa palavra Pai carrega também bastante significado. Talvez muito influenciado pela experiência que você teve com o seu pai aqui na Terra. Muita gente não teve uma boa experiência com o pai. Muita gente teve alguns momentos de conflito que não foram superados, que não foram resolvidos. Outros sim foram resolvidos, mas tem muita gente que simplesmente nem conheceu o pai. E quando eu digo Deus é o seu pai, entra nesse choque. Como assim? Pai não é uma boa memória para mim. Por isso deixa eu te contar uma história. Imagine que uma pessoa, você entrou numa sociedade com um homem chamado Ricardo. E vocês imaginavam a empresa crescendo, você investiu seu dinheiro, investiu seu carro. Esse Ricardo também investiu uma grana lá e a empresa vai crescendo, só que de repente esse Ricardo some com a grana toda da empresa e você fica lá com o seu nome e as dívidas da empresa todas para você pagar. Você tinha dinheiro antes, agora não tem mais. Você tinha um carro, agora não tem mais. Agora você tem uma dívida enorme e esse Ricardo foi embora com o dinheiro. Passado alguns anos, passado uns 4, 5 anos, você consegue se recuperar, ter fôlego novamente, para quitar aquela dívida. E chega uma pessoa, um outro homem, para lhe propondo uma sociedade novamente. E esse outro homem se chama o quê? Ricardo. Você entra nessa sociedade com o Ricardo? Eu confesso que seria um motivo para muita gente desistir. Mas concorda comigo que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Um Ricardo não tem nada a ver com o outro. Mas aí vai ter gente que vai pensar, não, Ricardo não, jamais. Eu entro com Ronaldo, com Rivaldo, com Ronaldinho Gaúcho se for necessário, mas com Ricardo jamais. Mas não tem nada a ver uma pessoa com a outra. E é a mesma coisa que acontece com Deus e o seu pai. Talvez você não teve uma boa experiência do que é um pai, mas Deus não tem nada a ver com o seu pai. Talvez você teve uma excelente experiência de ter um pai amoroso, presente, mas Deus é muito melhor do que o seu pai. Deus é muito melhor que o seu pai. Porque eu não sei que tipo de pai você teve. Talvez você teve um pai autoritário. O pai autoritário é daquele que só fala o seu nome para dar bronca. Felipe, você já sabe, né? Alguma coisa vem por aí. E quando é para outra coisa, ele... Ô menino, vem cá. Ô menino, vem cá. E nunca te chama para dar um carinho, para dar um parabéns por uma nota boa que você tirou na escola, mas quando a nota vem baixa, lá vem o Felipe. E você já sabe que você vai ouvir, vai ter que ouvir reclamação, vai ouvir bronca. Se você sente o toque da mão dele, você só sente o toque da mão dele para levar a palmada, nunca um carinho. E aí você acaba achando que Deus é como esse seu pai, que era um pai autoritário. E que Deus é aquele pai que está ditando uma porção de regras e está só te observando ali, até o momento que você vai errar.
Ah, Felipe, deixa eu olhar o que ele está fazendo agora. Deixa eu ver. Ah, errou, pecou. Raio nele. E eu acho que esse tipo de pensamento acaba sendo reforçado no nosso crescimento como criança dentro da igreja, né? Porque existem músicas que deixam esse sentimento nisso. Tem uma música que eu aprendi quando eu era criança e falava assim: cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você. E a gente fica assustado com aquilo, né? Tudo bem, Deus está olhando para você, mas como se Deus estivesse olhando tudo que você faz para te punir, para pegar a tua mão, para pegar o teu olho. Não é bem assim. Talvez você não tenha tido um pai tão autoritário como estava mencionando antes, mas você teve um pai muito permissivo. Ah, pai, posso sair? Pode, meu filho, claro que pode. E sem limite de horário, você não tem hora para voltar para casa. Ah, se o pai lá diz, você vai ficar de castigo por 1 semana, mas na verdade você sabe que não vai passar de 4 horas aquilo ali. Você vai ficar só no máximo 12 horas sem jogar videogame. E fica por isso mesmo. É um pai que tudo acaba em pizza, né? E para uma criança, aquilo ali parece ser ótimo, parece ser muito bom, mas na verdade não é. Na verdade não é. E você acaba achando, você que teve um pai muito permissivo, você acaba achando que Deus, por ser um Deus de amor, ele é um Deus que não pune. Tem gente que fala que não vai ter inferno, todo mundo vai ser salvo, né? Que não existe inferno, que Deus vai chegar lá naquele momento de separar o joio do trigo, e na hora de colocar lá o pessoal no julgamento, vai colocar o pessoal lá para o inferno e diz, não, é brincadeira, vamos todo mundo para o céu, e o diabo tira a máscara e você vê que na verdade era um anjo. Não é assim, não é assim. Ainda voltando às minhas lembranças de criança, né? Quando a gente vê a história de Noé na arca, e agora vendo tudo de novo com meu filho, você vê a história daquela família que constrói um grande navio e vai lá, Deus manda um casal de animais de cada espécie para aquela arca e todo mundo entra, enche tudo de água e eles sobrevivem, que Deus bom. E na verdade, contando essa história para uma criança, talvez seja uma melhor abordagem, mas o problema é quando você cresce ouvindo só essa parte da história. Quando você esquece que quando tudo alagou, milhares de pessoas estavam lá gritando, socorro, socorro! E Noé não tinha o que fazer senão tapar os ouvidos, porque ele estava sendo obediente a Deus. Talvez seja por isso que Noé, lá em Gênesis capítulo 9, Noé, quando acaba aquele dilúvio, né, Noé planta uvas e faz vinho delas e acaba se embebedando. Talvez aquela memória do que aconteceu, daquela destruição que aconteceu, estava muito fresca ainda na sua cabeça e ele não estava suportando aquilo, ele estava procurando algum alívio. Deus é um Deus que é amor, mas ele pune também. É justiça também. E quando Deus fala que vai fazer, ele faz. Números capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Pois é, Deus ele é diferente do seu pai. Porque você pode imaginar o seu pai não como um pai autoritário, não como um pai permissivo, mas como um pai ausente, um pai que você nunca conheceu. Quem é o seu pai? O seu pai é aquele
era um namorado da sua mãe, quando descobriu que ela estava grávida, sumiu, não aguentou a responsabilidade. Ah, quem é o seu pai? Eu não sei, só vi uma vez no carnaval, naquela balada. Nunca tive contato com meu pai. A sua mãe só viu uma vez ele. Ou é aquele pai que é ausente, mas está dentro da sua casa. É ausente, mas ele não se relaciona com você. É ausente, mas não quer nem ouvir falar sobre a educação dos seus próprios filhos. É aquele ausente, talvez seja o pior tipo de ausência, eu não sei. Talvez seja aquele que é ausente, mesmo estando lá. É aquele pai que foi embora no divórcio, não quis mais nem saber de você, dos seus irmãos, e foi construir uma outra família. Não sei, talvez seja esse seu pai ausente. E talvez seja por isso que você não vê tanto amor assim em Deus. Seu pai era um pai ausente que estava preocupado com outras coisas, com o seu trabalho, com a empresa, em ganhar milhões. Eu vou estar preocupado em assistir um filme com meu filho? Não, eu tenho que olhar aqui a bolsa de valores. Eu vou estar preocupado com passear com meu filho num parque? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o tempo livre para investir esse tempo no meu negócio. Eu não tenho tempo para passear, para brincar com meu filho. E talvez seja por isso que você não ora a Deus por todas as coisas. Você acha que Deus não está nem aí para as coisas pequenas que você considera pequenas na sua vida. Já pensou eu ter que orar a Deus por causa do meu gato que está doente? Eu vou ter que orar a Deus porque eu vou fazer uma prova importante amanhã? Não, isso é pequeno. Deus está preocupado com o pecado no mundo, com a fome, com as pessoas passando fome. Não está nem aí para o meu gato. E você acaba perdendo uma experiência com seu pai que é muito amoroso, está preocupado com você e com todas as coisas que também te preocupam. Deus não é o seu pai. Deus é muito melhor do que o seu pai. O seu pai é o tipo errado de pai. E mesmo se você acha que teve o melhor pai do mundo, Deus é muito melhor do que o seu pai. Por isso que eu repito, nós não estamos órfãos. O nosso Deus é o melhor pai de todos e nós não precisamos viver como órfãos. E isso me faz lembrar daquele ensinamento de Jesus da parábola do filho pródigo, né? Você conhece bem também essa parábola. Foi quando um filho, ele vivia como órfão. Ele disse: pai, eu estou me sentindo como órfão aqui, na verdade para mim você já morreu. Então me dá uma parte dessa herança aqui, da parte que eu tenho direito, e eu vou viver minha vida. Isso era um filho que vivia assim como um órfão. E ele foi lá viver a esbórnia, né? Viver como um pródigo. E quando acabou todo o dinheiro, o que é que ele faz lá? Em Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 19, eu vou ler aqui. Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja só, aquele filho que no começo da história já se considerava órfão, pedindo herança, agora ele se vê arrependido, mas ainda se considera como órfão. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas não como filho. Eu vou pedir um emprego lá, eu vou pedir para ser escravo dele, um servo dele. E ele volta para a casa do pai. Você também conhece o resto da história. Ele volta, o pai recebe o filho amado, que saudade de você. Só que lá também está vivendo o outro irmão, que também se comporta como órfão. O outro irmão vê aquilo tudo: como assim, sandália nova?
vai matar um boi para festejar? Como assim? Eu estou trabalhando aqui e nem um cabrito eu tive para festejar com os meus amigos? Pois é, ele está achando que ele é um empregado do pai, que ele precisa receber um pagamento pelo seu trabalho. Olha aqui, meu filho, um cabrito para você. Se você é filho, você precisa entender isso. Você está trabalhando com o seu pai. Tudo aquilo ali é seu também. Não é, o pai dele fala isso: meu filho, você está aqui comigo. Tudo isso aqui é seu. Não é um cabrito que vai fazer diferença. Você é o meu filho. Isso revela uma falta de propósito, uma falta de senso de propósito. Porque se nós somos filhos de Deus, e nós lemos logo no começo da mensagem, em Romanos capítulo 8, o Espírito que nos coloca um sentimento de dizer Abba, Pai, esse mesmo Espírito também nos revela que se nós vivemos como Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Cristo na glória de Deus. É o que fala lá o versículo, deixa eu abrir de novo, versículo 17. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então não é um pagamento que nós estamos recebendo, esperando receber de Deus, mas nós somos herdeiros juntos com Cristo para receber tudo, porque tudo é do nosso Pai e nós somos herdeiros. Então, se nós trabalhamos para Deus, eu queria até mudar essa frase, porque nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus, com o nosso Pai. Porque uma coisa é trabalhar para o seu Pai, é uma mentalidade de empregado, eu trabalho para alguém. Outra coisa é você trabalhar com o seu Pai. Porque se você trabalha com o seu Pai, você entendeu que você não é um empregado daquela empresa, daquele negócio. Você está trabalhando para você também, com o seu Pai, para construir, para crescer, para se desenvolver juntos, porque aquilo ali vai ser a sua herança. Então, se você faz um trabalho para o seu Pai, Deus, você não precisa estar se preocupado quando é que eu vou receber o meu pagamento. Você não precisa se preocupar com o seu pagamento, porque você está construindo a sua herança. Você é filho de Deus. Não trabalhe para Deus, trabalhe com Deus. Trabalhe com Deus para o crescimento da sua obra. E é por isso que eu queria te dizer outra coisa. Tem gente que tem essas dificuldades com o pai, e principalmente porque não receberam o carinho e o amor, a atenção que lhes eram devidas. Tem meninas que não receberam carinho suficiente do pai, e quando crescem elas estão carentes e precisam desse carinho, precisam receber essa atenção. E o que elas fazem? Elas colocam roupas mínimas, porque elas já aprenderam que quando elas se vestem com pouca roupa, recebem muitos likes e elogios, e você está linda, e aquilo ali se faz se sentir melhor. Mas por quê? Porque ela nunca escutou do seu pai: você é tão linda, minha filha. O seu filho, muitos meninos quando crescem, a primeira coisa que faz é o quê? Compra logo aquele carrão e dirige com o braço para fora, não é? Um carro barulhento. Por quê? Para se sentir poderoso, para se sentir seguro, se sentir imponente. Mas quando cresceu, sempre ouviu do seu pai: sai daí, menino, tu não pode com isso. Sai daí, menino, deixa que eu faço. Você não consegue fazer isso sozinho. Se sentiu sempre impotente. O seu pai sempre lhe deixou para baixo, sempre lhe minimizou a sua capacidade de se desenvolver. E quando vai para a vida adulta, acaba querendo provar para as pessoas
aquilo que ele não conseguiu provar para o seu pai na sua infância. E muita gente vai crescendo com esses buracos na alma, carências dos seus relacionamentos. Certa vez, e agora para finalizar a mensagem de hoje, certa vez eu escutei uma palestra sobre abusos na infância. E a palestrante chegou a falar o seguinte, uma coisa que me marcou. O abuso não é só um toque indevido no lugar errado. O abuso é aquele não toque no lugar certo. É quando a criança deixa de ser tocada no lugar certo. Quando uma criança, não é só quando uma criança senta no colo da maneira errada, mas também quando uma criança não senta no colo da maneira certa. Quando a criança não é tocada da maneira correta. Essa criança, quando não recebe o carinho da maneira correta, também está sendo abusada, porque o seu pai, a sua mãe, está lhe roubando um direito que ela tem, que é de ser amada, de se sentir protegida, de se sentir acolhida. Talvez você tenha crescido com alguma dessas falhas, com algumas dessas lacunas na sua vida. E você não consegue enxergar um Deus amoroso, um Deus que lhe convida para chamá-lo de Pai. Talvez você consiga entender um pouco do que é o Pai divino pela experiência de pai que você teve aqui na Terra. E isso é muito bom. Mas eu quero também lembrar que muita gente, assim como eu, muitos de vocês que também estão me escutando, são pais, são mães aqui na Terra. E não se esqueçam, vocês são representantes de Deus aqui para os seus filhos. Os seus filhos vão crescer imaginando, Deus é pai, então se ele for um pouquinho melhor que o meu pai já está bom demais. Se ele for como o meu pai, vai ser ótimo. Você representa Deus para os seus filhos. Não se esqueça que Deus, Ele é o seu pai. Nós não estamos órfãos. Deus não é aquele pai que está procurando o próximo erro para te punir. E também é um Deus que fala que vai fazer, e quando fala que vai fazer, você vai acreditar que Ele pode também te punir. Mas o seu Deus, o seu Pai, não é aquele que está procurando o seu próximo erro, mas Ele está procurando uma oportunidade na sua vida para lhe transformar à imagem e semelhança do seu primogênito, do nosso irmão em Deus, Jesus. E o seu Pai nunca vai te abandonar. O seu Pai do céu nunca vai te abandonar. O seu Pai te ama de verdade. Nosso Deus te ama de verdade. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Para encerrar, vamos fazer uma oração agradecendo por entender isso, que nós somos amados por um Deus de verdade. Um Pai muito amoroso, que nos ensina a nos transformar a ser como Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós choramos agradecendo ao Pai pela mensagem que nós escutamos hoje à noite, Senhor. Que o Senhor coloque nos nossos corações esse entendimento que o Senhor é o nosso Pai cheio de amor, mas um Pai também que sabe a maneira correta de corrigir, no momento correto. E o Senhor corrige porque o Senhor ama. O Senhor nos ensina ao longo da nossa jornada a entender os nossos erros e tratar os nossos erros, tratar as nossas emoções também, a curar as nossas feridas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o teu Espírito para que nos revelasse isso. Nós somos os teus filhos e o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos chama para ser herdeiros juntos com Cristo da tua obra, do teu trabalho.
Nós te oramos, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, nosso bom Pai, esteja com todos nós. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.